a gente possa começar mais um Mulheres de Fé hoje na presença de Deus, que você possa alegrar o teu coração para esse dezembrão que está começando. Alguns com aquela sensação de, ai, tá acabando o ano, não fiz tudo que eu precisava fazer. Se você está com essa sensação, você precisa assistir a nossa live da semana passada, que a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre a gente poder ativar para viver tudo aquilo que Deus ainda tem para nós nesse ano. Então começa a alegrar o teu coração, não desiste não, tem muita coisa para a gente poder viver ainda. Às vezes, talvez o seu coração já está aí cansado, né? Pensando que bom que chegou o final do ano, ou o que vai ser o ano que vem, quantas coisas, né? Dezembro traz para nós aquela sensação de querer comemorar. E quantas vezes, quantas pessoas também apagadas, né? Sem montar a árvore de Natal, sem montar, sem você enfeitar a casa. E isso fala muito do quanto que a gente vai enferrujando, né? Hoje eu vi uma propaganda, eu faço análise de propagandas porque construo marketing de propósito, então eu estou sempre ligada nas propagandas e gosto muito das propagandas de Natal. E uma propaganda que eu vi hoje era, eu não lembro, acho que era da Natura, e que mostra pessoas que elas estão enferrujadas, né? E fala, depois de um tempo a gente enferruja. E as pessoas vão se abraçar meio enferrujados, aquela sensação, quantas coisas a gente, nesse tempo de tantas mudanças que a gente tem passado, a gente foi enferrujando. Quantas coisas a gente talvez já não saiba muito como fazer. Essa alegria, esse encantamento de enfeitar a casa, de sentir que você vai colocar encanto. Eu sinto que nós somos adultos. E eu lembro a primeira vez, eu sempre amei no Natal, né? Eu sempre amei Natal e as luzes e o encanto que o Natal traz. E talvez você já está aí no seu coração, Fernanda, mas e o nascimento de Jesus, né? Eu já vou chegar lá. Mas esse encantamento que o Natal traz, eu lembro um ano que eu não tive vontade de arrumar a árvore de Natal. E eu percebi isso, eu estava sentada no sofá, e eu lembro que eu escrevi um texto contando dessa experiência, né? Foi um ano que também não tinha árvore de Natal na lagoa. E eu fiquei pensando o quanto que às vezes a gente vai envelhecendo e a gente descobre que Papai Noel não existe. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. A gente descobre que Papai Noel não existe naquele sentido de que as coisas elas não são mágicas. A gente vai percebendo que as coisas não são mágicas, que as coisas não acontecem magicamente. Mas muitas vezes essa desilusão, a palavra desiludir é você tirar a ilusão de algo, então é positivo porque você vai ficando mais em contato com a realidade, mas às vezes a gente entende desilusão como desencantamento. E aí aquilo, quando não era do jeito que a gente sonhou, a gente desencanta junto. E aí a gente vai ficando endurecido por dentro, sem essa graça. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente precisa saber que nós vamos precisar colocar esse encanto na vida, essa parte é nossa. Tá chegando dezembro, e nós vamos ter 4 semanas antes do Natal, de Mulheres de Fé. E assim como vocês, quem acompanha meu Instagram, sabe que eu comemoro o mêsversário da Gabriela. E quando eu tô ali, né, no mêsversário dela, eu fico pensando quantas coisas eu posso agradecer, né? Quantas coisas eu posso agradecer? Por que é uma forma de comemorar, né? Por que comemorar? A gente vai comemorar quando a gente percebe que tem algo incrível acontecendo, que a gente precisa poder celebrar. Nós, seres humanos, o Drummond já falava, a gente precisa desses ritos que nos acordam, que faz com que a gente possa dar significado para as coisas. E quando a gente faz esse movimento, a gente também cria memoriais dentro da gente. A gente tem falado sobre isso, né? Sobre criar memoriais, porque eles é que vão nos sustentar.
É eles que nos acordam para a gente ver o que a gente já tem, o que a gente já fez e tudo aquilo que a gente pode guardar dentro de nós. E todo o mêsversário dela é um momento que eu paro, né? E eu penso o que ela desenvolveu até aqui, quem ela se tornou, o que a gente viveu. É como se passasse um filme na minha cabeça e eu começasse a perceber tudo que eu aprendi e que eu fui me transformando. Não é apenas viver que vai te transformar, tá? Mas é quando a gente pode apreender desse vivido. Muito dos apóstolos que estavam ali, eles viviam muitas coisas, mas isso ainda não os transformava. A gente tem falado, né? Se você estava aqui na última live, a gente falou das coisas que te impedem de viver, a promessa, quantas negociações que a gente vai fazendo sem perceber, que nos impedem da gente poder viver o que Deus tem para nós. E a gente tem então 4 semanas que a gente vai fazer, e eu quero partilhar com vocês alguns aprendizados, né? Sobre o Natal, sobre essa vivência, né, do nascimento de Jesus. A gente vai fazer aqui juntas um intensivo para que a gente possa também viver algumas transformações. Esse é um momento em que a gente também começa a mexer dentro de nós. Eu recebi uma mensagem hoje de uma mulher de fé que fala que todo Natal é um tempo em que ela ressignifica coisas, mas que esse dezembro estava especial, né, por conta do Mulheres de Fé, que esse seja um tempo em que a gente possa também se preparar, viver, não só para que Jesus nasça no nosso coração, porque a gente não pode esperar o dia 25 para que ele nasça. A ausência dele é a pior coisa que a gente pode viver, mas para que a gente possa cada vez mais ser essa presença de Deus onde a gente estiver, ser esse Jesus, carregar isso para onde a gente estiver. Então eu quero te convidar nessa noite a você começar a colocar o teu coração aqui, a você colocar diante de Deus os teus sonhos, né? Os teus sonhos. Que você possa dizer o quanto que você tem fome de Deus, né? Tem uma propaganda da Coca-Cola de Natal, que é uma das minhas preferidas, e que o Papai Noel, ele vai chegar no sertão. O Papai Noel, ele vai chegar no sertão e quando eles entrevistam as crianças e falam como é que é o Papai Noel, e aí elas falam, ele é um velhinho, né? Ele fala ho, ho, ho. Alguns falam, não, eu nunca vi. Diz que ele existe, mas nunca passou por aqui. E aí começam a dizer, né, naquela vida seca, um Papai Noel lá longe que existiu para alguém, que parece que é uma figura, que fez coisas na vida dos outros, que atendeu os sonhos dos outros, mas que nunca visitou Betânia, né? Chamava Betânia, aquele vilarejo. Então a Coca-Cola ela leva, né, com o carro da Coca-Cola todo iluminado, o Papai Noel, né? E ele chega ali e eles filmam o rosto das pessoas a hora que abre as portas assim, né, daquele caminhão e o Papai Noel ele aparece, é aquele encantamento, né, o olhar, a vivência, e ele começa então a pegar à noite, né? As crianças eles escreveram cartinhas, e ele começa a deixar ali, né, os presentes de Natal. Por que eu estou contando isso? Porque talvez o nosso coração a gente parou de desejar, a gente parou de escrever as nossas cartinhas de Natal, a gente parou de talvez falar para Deus quais são os sonhos do nosso coração. Talvez a gente ache que ele passou lá há 2000 anos atrás. Talvez a gente ache que ele pôde fazer milagres lá num outro tempo. Talvez a gente fale como essas crianças, né? É alguém lá de longe. Ele existe, né? Parece que ele chama Jesus e ele nasceu e ele fez grandes transformações, mas como algo que não chegou ali na tua casa, no teu olhar, ou até você fala, já vi, né? Mas eu já vi, eu já experimentei isso, mas você já nem conta ou nem acredita mais que os sonhos do seu coração podem ser tocados. E eu queria te convidar nessa noite a você fazer uma experiência de criança, a você fazer uma experiência de criança. Às vezes eu me pego dançando com a Gabriela como uma criança, brincando como uma criança, e que delícia a gente poder visitar esse lugar. Eu fui na casa da minha mãe e estava toda encantada de Natal por conta da Gabriela. Todo mundo vai vivendo um pouco dessa vivência,
né, de criança. Eu queria te convidar a que você pudesse ter uma experiência de criança no teu coração nessa noite. E você pudesse se colocar e dizer para Deus quais são os sonhos do seu coração. Que você, como uma criança, pudesse de novo falar: vem me visitar hoje aqui, vem tocar em mim. Eu quero ainda viver coisas novas, que a gente não deseje apenas um dia atrás do outro, que a gente não fique apenas nesse lugar do mais do mesmo, mas que a gente tenha desejo do novo de Deus, para que a gente tenha desejo para que Ele faça, que a gente tenha o mesmo encantamento do olhar quando a gente olha para Deus. Assim como aquelas crianças tiveram aquele susto, aquela surpresa, que você possa pedir para que Ele restaure em você a alegria da criança, o encantamento da criança, o sonho da criança, que Ele restaure em você a esperança, a dependência, a fé de que aquilo vai chegar, de que aquilo está ali, que a gente possa dizer o quanto que a gente tem dentro de nós, dentro do nosso coração, desejo de Deus, desejo de Deus. Que a gente possa colocar para que Deus possa tocar ainda mais no nosso coração nessa noite. Que a nossa, eu sei que tem algumas pessoas aí falando de Papai Noel, depois eu posso gravar um story no meu perfil pessoal, profissional, falando um pouquinho sobre como conversar isso com as crianças, os prós, os contras. Eu fiz uma live ano passado sobre isso, então depois eu posso falar um pouquinho para vocês. Mas que você não perca a oportunidade de, nessa noite, viver o seu Papai do céu. Quanto tempo talvez a gente parou de chamar Deus de papai, de ter uma experiência que tem um papai atento. E que ele não tá com uma lista para saber se você foi uma boa ou uma má menina, para ver se você merece o que ele tem. Não. Ele só está dizendo o quanto você está disponível para receber o que eu tenho. Qual é a abertura do seu coração para receber o que eu tenho? Porque ao invés dele se esconder para você não achá-lo, ele está aqui, aberto, de braços abertos, esperando você ir ao encontro dele. Então que você possa dizer como uma criança: papai, papai, olha como está o meu coração, papai. Eu ainda preciso tanto de você, papai. Que você possa se colocar ali, que as frustrações da sua vida não te permitam a você desistir de viver os milagres de Deus. Que as dores que você passou, ou que aquilo que foi te fazendo ficar mais endurecido, mais ligado, né, na realidade, te impeça de viver o sobrenatural que Deus tem. Então, que você possa dizer: papai, vem me visitar hoje aqui. Papai, olha para a dor do meu coração. Papai, me traz alegria, diversão. Se não fosse para viver assim, a alegria não seria um dos dons do Espírito. Papai, renova em mim a fé. A fé. Quando uma criança escreve uma carta, ela sabe que aquilo vem, que tem alguém do outro lado. Talvez você já não escreva as suas cartas para Deus no seu coração. Então que você não perca a oportunidade de dizer: vem me visitar hoje aqui. Eu quero viver coisas novas, eu quero mais de você. Senhor, eu não quero que esse ano termine sem você fazer coisas incríveis na minha vida. Vem tirar toda a tristeza, todo o desânimo do meu coração. Vem tirar todo o cansaço. Me ajuda a viver coisas novas, coisas novas. Eu quero mais de tudo aquilo que você já tem para mim. Que nessa tardezinha, quente aqui, como eu tá a minha casa, você possa receber a melhor visita de todas, que é do seu Pai. Começa a dizer quantas coisas novas precisam ser refeitas, quantas coisas novas Deus tem para você.
Começa a se alegrar nessa tarde. Que esse não seja um tempo de você se dispersar. Que esse não seja um tempo de você só correr com as últimas coisas que a vida te manda fazer, mas que esse seja o tempo onde Ele pode te visitar, onde a visita mais preciosa possa acontecer. Começa a dizer: vem me visitar hoje aqui, Deus. Que eu diminua todos os meus afazeres, todas as minhas preocupações, e que eu possa viver aquilo que você tem para mim. Que você possa se comprometer nessas 4 quartas-feiras a viver o novo de Deus, a poder aprender mais e se transformar e viver um tempo do milagre mais sobrenatural que pode existir, que é Deus no nosso meio, que é Deus no nosso meio. Vamos pedir isso para Ele? Vem nos visitar, Senhor. Vem tocar o nosso coração, visita cada casa, cada sonho, faz-nos crianças de novo. Olha para os desejos do nosso coração, aqueles que nós nem ousamos mais te pedir, Senhor. Vem tocar cada casa, trazer mais da sua graça, da sua presença. Começa a pedir que o Espírito Santo inunde o teu coração. Espírito vem, Espírito Santo. Começa a pedir uma unção nova. Quero viver algo novo. Nós não queremos que as coisas continuem do mesmo jeito. Faz meu coração. Nós não queremos mais só passar mais um Natal, nós queremos arder. Fazendo todo medo Todo medo vai embora, todo medo, toda preocupação, todo passado que fica voltando na tua cabeça, todas as mágoas. Deus tem algo novo para nós. Vem me visitar hoje aqui. Começa a pedir, Senhor, eu desejo mais que visita do Papai Noel, eu quero a visita do Papai do céu. Eu quero conhecer mais de Ti. Nós não queremos mais ficar desanimados, nós não queremos mais espírito de prostração, de ansiedade. Nós queremos que o nosso coração venha arder de novo, que a gente tenha uma empolgação pelas Tuas coisas, Senhor. Começa a pedir a presença dEle. Espírito Santo. Novo pelo Natal, pela vida, trazendo uma esperança nova, uma alegria nova. Eu quero viver algo novo, só para quem quer viver algo novo. Senhor, nós queremos algo novo. Traz uma esperança nova, Senhor. Quantas vezes nós andamos com o olhar desanimado, quantas vezes nós estamos aqui, Senhor, repetindo coisas. Senhor, nós pedimos que você desça agora, incendiando a nossa casa, que tudo se transforme em amor. Incendeia a nossa casa, incendeia de tal forma que já não exista mais coisas em nós que não seja a tua presença. Nós te pedimos, Santo Espírito, vem agora,
Incendeia casais que precisam da tua unção, Senhor. Incendeia as nossas famílias. Incendeia hospitais, Senhor. Incendeia agora Senado, Senhor. Espírito Santo, incendeia. Que nossa casa não seja mais a mesma, que a nossa vida não seja mais a mesma. Incendeia cadeias agora, Senhor. Senhor, que neste momento você quebre tudo aquilo que não seja teu. Toda mágoa, Senhor, toda dor, Senhor, toda ansiedade. Senhor, começa a queimar agora. Incendeia a nossa vida, incendeia a nossa alma. Nós queremos queimar, nós queremos arder por ti, Senhor. Transforma o nosso coração, pode agora incendeia, Senhor. Que tudo aquilo que estava turvo, tudo aquilo que faz a gente ficar trancado dentro das nossas casas possa ser rompido agora. Que o Espírito Santo possa trazer um entendimento novo e não só isso, uma coragem nova, uma vivência nova. Incendeia, Espírito Santo. Desce com suas línguas de fogo. Dá-nos, Senhor, uma alegria, uma fé nova. Para que a gente viva o teu novo, Senhor. Faz meu coração arder de novo. Todo medo desaparecer. Um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Tem uma coisa que eu acho incrível do nascimento de Jesus e que eu já disse aqui, é que quando Jesus nasceu, as pessoas elas estavam esperando por isso. Quando Jesus nasceu, as pessoas estavam esperando por isso. E sabe, às vezes a gente já não espera mais pela presença de Deus. Eu não sei o que você pediu nesse momento para Deus, eu não sei qual é o sonho que você colocou diante de Deus. Mas talvez você já tenha se esquecido que Deus te chamou mulher de fé. Mulher de fé é aquela que quando ela pede, ela está pronta para receber. Muitas vezes no nosso coração a gente pede já dizendo e não acreditando para Deus que isso vai acontecer, você já não espera mais. Você não espera. Sabe, se você não espera que Deus chegue, Ele vai passar e você vai ser como uma daquelas virgens, uma daquelas que elas estavam lá, algumas delas levaram azeite, outras não, e todas dormiram. Todas dormiram, porque passa o tempo, passa o ano, a gente vai adormecendo uma série de coisas dentro de nós. E pode ser que quando Deus passe, e pode ser que quando Ele chegue com o teu milagre, quando Ele chegue com algo novo para você, você já não esteja esperando, então você já nem reconheça. Pode ser que quando Deus chegue, você já diga: eu não consigo nem te ver, porque você não estava ali com um óleo novo para se refazer. E o óleo é o próprio Espírito Santo. Que você possa pedir hoje esse Espírito Santo que possa te acordar dentro de você, acordar seus sonhos, acordar para novas alegrias, para viver o novo de Deus. Que a gente não fique nesse lugar onde a gente já não espera mais, porque tinha algumas pessoas que elas, embora esperavam, elas não reconheciam. Tinham aqueles que não esperavam. Tinham aqueles que esperavam, mas não reconheciam. E hoje eu penso que Deus ele tem passado todos os dias, agora, nesse momento, e talvez a gente já não reconheça, e por isso a gente não receba.
Eu li uma frase esses dias que diz que o que está disponível para você depende da sua disponibilidade de se abrir para o que Deus tem. O que está disponível para você só está esperando a sua disponibilidade para viver o que Deus tem para você. E uma das coisas que começa ali é o sonho de Deus. Hoje a gente começou falando sobre os nossos sonhos. E eu queria falar então sobre quais são os sonhos de Deus para nós e como a gente vive a experiência dos sonhos de Deus para nós. A gente nasce do sonho de Deus. Ninguém deixa de nascer do sonho de Deus. A gente nasce do sonho de Deus. E quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Porque Ele estava escolhendo do melhor jeito, Ele estava apaixonado, Ele estava feliz. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando, Ele estava lá com milhares de sonhos. Assim como às vezes eu fico sonhando, né? A Gabriela, ela ama a música New York, New York, ela ama, ela para de chorar naquele momento que toca a música, ela pode estar no maior berreiro, começa a tocar, ela para. Né? E às vezes eu fico, filha, será que você vai morar em Nova York? Será que você vai morar em Nova York? Você gosta tanto dessa música? E claro que eu quero que ela more aonde ela quiser, mas mais do que isso, eu quero que ela habite no lugar do sonho de Deus, porque ele vai ser muito melhor do que o meu. Eu não tenho nenhum sonho ruim para minha filha. Imagina Deus para nós. E tem uma coisa a mais do que o nosso sonho, né? O sonho de Deus, ele é exatamente, foi ele que te fez. Então, quando a gente pode pensar que os caras da Apple criaram um iPhone, eles sonharam com isso. E claro que eles colocaram ali tudo para onde era, para aquele sonho acontecer. Mas a gente pode receber um iPhone, a gente não vê as instruções. E você usar apenas como uma máquina fotográfica, sem saber que ele pode te conectar com o mundo, que você tem um computador na mão, que tem milhares de coisas ali. A gente pode usar um computador apenas como um cabideiro, se a gente nunca pensar o que pode estar ali. Quando Deus nos fez, Ele tinha sonhos. E os sonhos de Deus são propósitos para nós. E quando a gente desconhece esses propósitos, a gente minimiza tudo que a gente pode ser e o que a gente pode viver. Tudo que a gente pode ser e o que a gente pode viver. Quando Deus, imagina o cara que criou uma piscina, né? Ele sonhou ali que as pessoas iam se divertir, que ia ter água, mas se você desconhece os sonhos de quem fez ali, você pode achar que é só um buraco e começar a ficar enraivecido, irado com aquele buraco que fizeram no meio do nada. Entende? Quando a gente desconhece os sonhos de Deus, quando a gente desconhece os sonhos de Deus, a gente não vive e não experimenta tudo que Deus tem para nós. Tudo aquilo que a gente não usufrui, a gente não desperta de tudo que Deus tem para nós. E eu imagino, então, que depende de quão atento a gente está aos sonhos de Deus. Eu não sei eu acho que você já contou os seus sonhos para Deus, mas eu não sei se você já ousou ouvir os sonhos que Deus tem para você. Eu não sei se você já ousou ouvir os sonhos que Deus tem para você. E eu imagino que Maria era uma mulher de fé diferente. Eu imagino que Maria era uma mulher de fé diferente, que ela estava acostumada a trocar ideia com Deus, né? A trocar ideia com Deus, a colocar os sonhos diante dele, a ouvir os sonhos dele, porque ela foi muito pronta, gente, né? Imagina agora Deus chegar para você e falar assim, viu, eu quero te falar que você vai mudar de trabalho, que você vai mudar de trabalho, que você vai para um outro trabalho, né? E que nesse outro trabalho as pessoas vão achar meio ruim com você, né? E que você vai fazer um negócio lá diferente, né? Você vai fazer um negócio que você nunca fez, que as pessoas ainda não conhecem.
Muita gente não vai entender isso, mas eu tô contigo. Se ela não tivesse uma fé gigante, entender que eu tô contigo, muda tudo. Eu acho que ela já estava acostumada a poder saber que quando Deus dizia, eu tô contigo, mudava tudo. Porque a primeira coisa que ela fala quando o anjo vem e ele diz, olha só, Maria, tem uma missão especial para você. Talvez Deus chegue para você e fale, tem uma missão especial para você, você vai mudar de cidade, tem uma missão especial para você, você vai ter que trocar de trabalho, tem uma missão especial. Primeira coisa que você vai falar, acho que eu não sei fazer esse negócio não, acho que isso aqui não é para mim, né? E Maria, como uma mulher, ela também, né? Pensando em como ela ia articular as coisas, você já está pensando como é que você vai articular a ceia do Natal. Imagina a Maria que de repente disseram para ela que ela ia engravidar, que ela ia ser mãe de Jesus. Né? A primeira coisa que ela fala assim: isso não é possível. Como é que esse trem vai acontecer? A primeira coisa que a gente faz quando Deus ele diz de um sonho, né? Ele diz de um sonho eu não sei como isso vai acontecer. Como é que é isso? A gente quer entender como as coisas vão acontecer. Todo sonho de Deus, você vai se sentir incapaz para vivê-lo. Todo sonho de Deus vai te dar um super frio na barriga. Sabe por quê? Porque os sonhos de Deus não são para você viver sozinha. Os sonhos de Deus precisa que Ele esteja com você. Que o Espírito Santo possa agir em você. Os sonhos de Deus não são sonhos que você fala, vem em mim que eu tô pronta. Você pode dizer, vem que eu estou disponível, faça-se em mim segundo a tua vontade, mas não pronta de acabada, de eu aguento, de estar tudo comigo, de que vai acontecer assim, assim, assim. Tudo planejado. Não. Os sonhos de Deus, você se sente incapaz mesmo para viver. Os sonhos de Deus dão frio na barriga. Os sonhos de Deus, você vai falar assim, é isso mesmo, Deus. É assim mesmo que vai acontecer. Eu não estou pronta. Eu não sei fazer isso sozinha. Você vai ter essa vivência. Porque tudo aquilo que você consegue fazer sozinho, você não precisa de Deus. E o sonho dele é a ação dele dentro de você. A ação dele dentro de você. Eu acho que eu falei isso, né? Na semana passada, Deus é como eu ouvi isso de um pregador, né? Nós somos como uma luva. Se a mão não está na luva, ela se sente vazia, ela não sabe para que ela serve, ela não consegue fazer movimentos. Deus, o Espírito Santo, é a mão que dá vida à luva. Por isso, aquela sensação de vazio é completada quando a mão de Deus vem. Os nossos propósitos acontecem quando a mão de Deus está lá. As coisas acontecem, a gente se sente potente vendo as coisas acontecerem quando é a mão de Deus dando vida em nós. Uma luva sozinha é vazia. Quando nós vivemos as coisas sozinhas, é vazio. Deus ele está querendo te chamar para uma missão muito maior do que você, mas não para te jogar para o mundão. Ele está falando, é a minha mão que vai acontecer em você. Mas a gente precisa estar atento ao sonho de Deus e a gente precisa poder entender que quando ele falar, eu tô contigo, acabou, tá tudo bem. Eu lembro quando eu estava num encontro de oração, atenta aos sonhos de Deus. Talvez não tão atenta quanto Maria, mas eu estava disponível lá. Eu estava disponível, e presta atenção, o que Deus está preparado para você depende da sua disponibilidade. Se você está no barulho, se você não para, se você está fixada em algo, você não vai ouvir os sonhos de Deus. E eu estava lá, disponível para os sonhos de Deus, mas aí Deus me diz de um sonho, eu tinha mudado para o Rio de Janeiro, e aí Deus me diz, vocês já sabem dessa história, mas eu quero lembrar para te contar como Deus faz. Né? E eu sinto no meu coração que Deus diz, Fernanda, você precisa deixar a tua clínica em São Paulo, você precisa deixar o seu trabalho em São Paulo. Eu morava no Rio de Janeiro, mas eu ainda trabalhava metade da semana em São Paulo, fazia a ponte aérea, e eu dizia, quando as coisas acontecerem aqui no Rio, eu vou deixando São Paulo, para eu conseguir me sustentar.
E eu sempre dizia, Deus tem um propósito para a gente aqui, eu tô aqui, e sempre falei isso para o João, né? Eu não tô aqui dependendo de você, a gente está aqui dependendo de Deus. Eu sabia quem estava me sustentando. Mas aí Deus fala, Fernanda, você está brincando de depender de mim. Você está brincando de depender de mim. Solta a corda. Você precisa deixar São Paulo. E quando Deus fala isso, eu senti uma revolução dentro de mim e um medo do caramba. Eu não tinha um consultório no Rio de Janeiro, eu não conhecia ninguém. Eu precisava do dinheiro. Eu precisava acontecer. Como eu ia largar aquilo que era a minha fonte de renda? O que eu sabia fazer? E primeiro eu silenciei, eu não contei para ninguém, eu precisava discernir aquilo. Eu falei, Deus, fala claramente, porque presta atenção, Deus ele não fala mais ou menos, ele fala claramente. Deus ele não deixa dúvida, ele traz paz. E eu lembro que quando eu decidi fazer isso, eu só decidi porque eu entendi e eu respondi isso para Deus. Se você diz, Deus, se é você quem está falando, eu solto a corda. Se é você que está comigo, tá tudo certo. Porque eu sozinha não consigo fazer, mas se você é a garantia, se você está assinando o cheque, tá tudo bem. Porque quando a gente olha para nossa potência, a gente vai falar, essa conta aqui tá sem fundo. Eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir realizar isso. Chama outro, né? Que nem Moisés, chama outro. Mas se é ele que assina o cheque, se é dele a assinatura, pronto. Então eu vou. A primeira lição que a gente precisa poder entender é que se ele falou, eu faço. Eu tô junto. É o Espírito de Deus que vai descer sobre você. Você fala, então, tá bom, Senhor. Tudo aquilo que você achar que você já sabe fazer primeiro, que você não precisa de Deus, que você já está pronto, ou que você deposita em homens, não é o sonho de Deus. Não é o sonho de Deus. E não tem nada demais de você ter um sonho seu. Não está errado, tá? Mas eu quero te falar de um passo além. Eu não estou falando só de você ir para um hotel, eu estou falando para você ir para um all inclusive. Não estou falando só para você sobreviver, eu estou falando para você viver vida abundante. Eu não estou falando só para você ter uma vida, eu estou falando para você viver milagres. Eu não estou falando só para você contar com você, eu estou falando para você contar com o sobrenatural. Eu não estou falando só para a gente viver uma história, nascer, crescer e morrer, mas a gente entrar para a história de Deus. Entrar para a história de Deus, que é muito maior, muito melhor do que a nossa. A primeira vivência, então, é quanto disponível a gente está para ouvir os sonhos de Deus, qual a sua disponibilidade, você não vai se sentir preparado. E muitas vezes, a gente pode até se sentir traído. Se a gente desconhece os sonhos de Deus, quando ele chega, a gente pode até se sentir traído. Cara, se tem alguém que eu sou fanzaça, é do José. É do José. Imagina, chega lá, José. Imagina, chega agora, teu marido, teu namorado, não sei quem, e fala assim, viu? Eu tô tendo um filho do Espírito Santo. Isso nunca tinha acontecido. Isso até hoje você pode falar, ok, porque já aconteceu lá, vai que, né? Vai que é. Isso nunca tinha acontecido. O sonho de José, e eu imagino que o maior sonho de José era ter uma família. Porque assim, né? Deus não ia escolher qualquer um. Eu imagino que o sonho de José, o maior sonho da vida dele era ter uma família. Mas aí Deus chega para ele, né? E aí o sonho de Deus não era só ele ter uma família, é ele ter a família. Mas quando chega ali de supetão o sonho de Deus, eu imagino que a sensação de José foi de traição. Maria me traiu. Maria me traiu. Talvez quando Deus ele chega com um sonho para você, você pode até se sentir traído. As coisas não foram do jeito como você planejou. Quando a gente não está atento aos sonhos de Deus, a gente pode viver uma sensação de uma frustração gigantesca, de errou a casa,
de tudo que, inclusive de começar, e aí presta atenção, quantas vezes a gente pode abandonar nossos sonhos, porque a gente sente e a gente está desconectado dos sonhos de Deus. E pega essa chave. Deus, ele nunca vai ir contra um sonho que ele colocou no teu coração. Deus, ele não muda de ideia. Ele quer dar um upgrade no seu sonho. Não é só ser pescador, Pedrão. É pescador de homens. Não é só ter uma família, Josezão. Zezão, não é só ter uma família, Zezão. É ter a família. Maria, não é só ser mãe. Não é só ter maternidade. É ser mãe de Deus. Isa, não é só você engravidar. Isa, é o seu filho ter a missão de anunciar a todos os povos a melhor notícia. É ele ser um embaixador do céu. Entendeu, Isa? Ruth, não é só a tua maternidade, é você entrar para a linhagem de Deus, do próprio Jesus. Deus, ele não vai desfazer um sonho que ele colocou no teu coração, ele vai dar um upgrade, mas se a gente não entende, quando Deus revela o sonho dele, a gente pode se sentir traído, porque a gente pode estar fixado de que tinha que ser dessa maneira. Quantas coisas talvez você deixou de sonhar, porque você colocou na tua cabeça que tinha que ser assim, 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 e aí quando não acontece exatamente do jeito como você pensou, você vai embora. Você desiste. Você desiste. Eu quero te convidar a visitar agora, no porão da tua alma, os sonhos que você deixou de ter. Os sonhos que você varreu para baixo do tapete. Os sonhos impossíveis. Quantos sonhos você deixou de sonhar? Quantas coisas você deixou de desejar? Se sentindo até traído. Desistindo. Aí Deus quer dar um upgrade no teu sonho. Deus quer te dar algo além do que aquilo que você tem pedido, do que aquilo que você tem sonhado. Eu imagino a Isa, né? A Isabel, né? Por mais íntima a Isa, né? Eu imagino a Isa. A Isa estava lá. E a Isa, ela tinha o sonho de ser mãe. Quantas coisas a Isa, ela estava pedindo, né? E eu quero até compartilhar um testemunho. 3 mulheres de fé, elas já tinham desistido de ser mãe. E assistindo Mulheres de Fé, elas escreveram aqui, né? Assistindo Mulheres de Fé, elas começaram a ter coragem de pedir de novo. Elas tiveram de novo coragem de pedir, de entrar em oração por isso. E uma já nasceu filho e 2 estão grávidas, você pode celebrar isso. Mulheres que já tinham desistido. A Isa já estava velha. A Isa, eu imagino que a Isa, ela já estava ali, talvez com um sonho varrido embaixo do porão, já não rolava mais ela ter filho, né? Diz que a Isa já tinha passado do tempo. Quantas coisas você tá que nem a Isa lá, assim, passou do tempo. Eu nem aguento isso mais. Esse sonho aí que eu tinha era muito da mocidade, eu nem aguento fazer isso mais, né? Sabe? Fazer isso aí, nem aguento, nem é para mim mais. Imagina só. E aí tem algo de Deus? Porque Deus também, quando ele está escutando o teu sonho, né? Isa é a Isabel, entendeu? É para os friends aqui, né? A Isa, quando eu imagino que, olha, Deus, ele é tão perfeito que quando ele vai realizar um sonho, ele manda pessoas para sustentar o teu sonho com você. Ele manda pessoas para sustentar o sonho com você. Que você possa saber que quando o sonho é de Deus, ele manda pessoas para sustentar esse sonho com você. Tem pessoas que não vão entender. Tem pessoas que vão dar no pé. Tem pessoas que vão falar, tá louca. Vocês imaginam? Quantas pessoas acharam que Maria estava louca? A começar por Zezinho, Zezão.
né? Quantas vezes o Zé falou assim, acho que a Maria surtou, né? Depois ele pensou, mas se for verdade mesmo, ela tá mentindo para mim. Quantas coisas isso no coração. Pessoas vão achar que você tá mentindo, que você tá doido. Quando você ousa sonhar como Deus, as pessoas vão falar, tá maluco, né? A Dora tá aqui em casa, mas ela lembra do ano passado, quando eu falei, né, que todo mundo ia receber presente nas casas. Ela falou assim, a Nanda pirou. Como é que ela vai fazer isso? Claro que eu não ia poder fazer isso sozinha. Eu sou só a luva. Deus ia fazer de algum jeito. Assim como a gente vai falar do amadrinhamento daqui a pouco, Deus vai fazer. Se você sonha algo pequeno que você pode fazer sozinha, mas tem pessoas que vão olhar para você e vão falar, ela tá maluca. Isso não é possível. Mas vão ter pessoas que Deus vai mandar para sustentar teu sonho e falar assim, é isso aí. E não vai ser só isso não, vai ter mais. Sabe por quê? Porque quando as pessoas que sonham e estão vivendo os sonhos de Deus, sabe o que acontece com elas? Quando as pessoas que estão vivendo os sonhos de Deus, elas celebram o impossível. Elas celebram o impossível. Sabe, a gente vai fazer o curso, spoiler, spoiler, o Espírito Santo tá me permitindo, hein? A gente vai fazer o curso, né? Da Academia da Fé, que vai acontecer o ano que vem, né? Para quem quiser aprofundar nos pontos da fé. E aí, eu tava lá, tomando banho, e aí eu pensei, que eu falei que a gente ia fazer no Zoom, de repente eu falei, não, cara, eu vi uma plataforma incrível, que a gente pode usar essa plataforma, que aparece lá, quanto de aula você já assistiu, aparece o desafio, tem pontuação, pode... Aí eu pensei, cara, isso é muito caro, Deus. Isso é muito caro, como é que nós vamos usar uma plataforma dessa? Eu já estava aqui falando, ô, você é maluca. Tinha uma parte minha já dizendo, você é maluca, como é que você vai fazer uma plataforma dessa? Eu falei, bom, Deus, olha só, você pode fazer. Você pode fazer. E aí eu fiquei pensando, será que eu vou achar uma mulher de fé para celebrar isso comigo? Para falar, vamos lá, Fernanda, vamos fazer. Vamos fazer, vamos ver como é que Deus vai fazer acontecer. Assim como, então como é que a gente pode começar a sonhar? Assim como quando eu contei para a Bianca, a gente vai fazer Mulheres de Fé. Ela falou, cara, eu conheço uma pessoa lá que toca o Parque Olímpico. Eu falei, meu Deus, achei uma mais doida que eu. Né? Quando Deus coloca você vivendo os sonhos dele, ele vai colocar pessoas que também vivem os sonhos de Deus para celebrar com você. Para celebrar com você. O Karnal, ele fala uma coisa assim, a empatia das pessoas, ela acontece de forma pronta, quando acontecem coisas ruins. Nós temos uma empatia quando a gente sabe que alguém está com câncer, quando a gente sabe que alguém tem um sofrimento, a gente tem uma empatia gigante quando alguém está vivendo algo ruim. Mas ele fala, é muito difícil você ter e vibrar com algo muito bom do que está acontecendo com o outro. Porque vai mexer, às vezes, na tua ferida, vai mexer naquilo que te falta. Ele fala, amigo é aquele que vai celebrar com você o bom que você tem. Porque ficar com dó de você no ruim, te ajudar, um monte de gente vem, porque a gente está pronto para isso. Mas para celebrar o bom, a psicologia diria que para celebrar o bom, você precisa sentir que você também porta o bom dentro. E o que Deus diz é exatamente isso. Ambos estão vivendo os sonhos de Deus, então eu não acho que Deus tem mais para você do que para mim. José, ele recebeu o sonho de Deus de que ele ia ter governo sobre as coisas. Mas os irmãos que não estavam atentos aos sonhos de Deus entraram em rivalidade com isso. Pessoas que não estão atentas aos sonhos de Deus entram em rivalidade, porque elas sentem que, porque ele tem, eu não. Era isso que os irmãos falavam. Vai lá, tá indo lá o sonhador. A gente só compete com o sonho quando a gente não entendeu os propósitos de Deus. E esse é um puxão de orelha, porque Deus é pai de todos. Você acha que ele ia ter um sonho para um filho só? Não! Ele nunca ia ter um sonho para um filho só, ele ia ter um sonho para que esse filho pudesse abençoar e também transbordar para muitos outros. Por isso, Deus, os sonhos de Deus não são só para você
mas são através de você. Através de você. Se os irmãos soubessem disso, eles iam começar a celebrar, porque eles saberiam que o próprio José ia abençoá-los no momento de maior dificuldade. Pessoas vão rivalizar o sonho quando elas não entenderem que Deus ele tem um sonho que não é só para essa pessoa, ele transborda através dele. Os sonhos de Deus não eram só para Maria, era através da Maria. Os sonhos não eram só para Isa, era através da Isa. Entende? Então, eu queria deixar essas 4 chaves sobre os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus, eles precisam que a gente possa estar de ouvido aberto, disponíveis, para que a gente não se sinta traído, para que a gente não fique perdido, para que a gente não desista. Mas aí, Deus, ele tem algo tão bonito, porque a palavra diz que os sonhos de Deus não podem ser frustrados. Os sonhos de Deus não podem ser frustrados. E aí eu queria compartilhar isso com você. Quando você tem o teu coração entregue para Deus, ainda que você não entenda um sonho dele, ele vai atrás de você. Lembra? Deus deixa as coisas claras. Ele foi atrás de José. Eu falo, ó, livre-arbítrio mais ou menos quando a gente está entregue para Deus. Porque ele vai atrás. Não dá para voltar. Quantas vezes eu... Sabe no momento em que você vai fazer algo que você sabe que não é para fazer? Mas que você quer falar assim, Deus, me esquece só agora. Dá um tempo só agora. Só para eu fazer isso aqui que eu estou morrendo de vontade. Hã? Quantas vezes eu vivi isso e o Espírito Santo dentro de mim falava, não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Quantas vezes eu quis fazer, o Espírito Santo te lembra, ei, tem algo para você. O Espírito Santo foi atrás de José. Talvez o Espírito Santo está aqui te batendo na porta através de mim hoje, falando, ei, por que você desistiu de coisas? Ei, por que você deixou de lado? Por que você acha que Deus não é mais com você? Por que você acha que esses sonhos não foi mais Deus que colocou no teu coração? Porque eu imagino que essa era a hora que José foi embora. Eu imagino a cabeça de José, tá? Eu imagino a cabeça de José indo embora. Eu imagino como José foi chorando, pensando como ele podia ter sido tão enganado, como ele se enganou com Maria, porque José ele não gritou com Maria, José ele não foi lá e quebrou tudo, não, José, ele entristeceu o coração dele, imagina José indo embora, chorando. Assim como eu imagino a Ruth, depois que o marido morreu, o sonho dela era ser mãe, ela não tinha mais para onde ir. Eu imagino o coração dela, mas nessa hora, quando o sonho é de Deus, ele vai lá, esclarecer coisas para nós, ei, eu tô cuidando. Ele vai falar. E se a gente pode estar atento, a gente pode voltar. Oi, tocou o telefone aqui, gente. Vocês falaram, meu Deus, e agora? Né? Eu imagino o coração de José indo. Mas se é o sonho de Deus, ele vai tocar. Mas, Fernanda, então quer dizer que se Deus sonhou, eu posso ficar sossegada, que nada vai acontecer, que vai acontecer, os sonhos de Deus não podem ser frustrados. Exatamente, os sonhos de Deus não podem ser frustrados. Mas se você não dizer sim ao sonho dele, ele chama outro. Se você não disser sim ao sonho dele, Deus ele continua fazendo. Ele continua fazendo. E aí ele vai ver, então, quem está disponível para isso. Quem está disponível para viver. Eu imagino que o homem rico, que aquele homem rico, Deus tinha sonhos para ele, inclusive de que ele fosse um grande apóstolo. Senão ele não ia falar, larga tudo e vem comigo. Mas ele disse, não. Ele disse, não sou capaz. Eu estou cheio demais para estar disponível para viver os sonhos de Deus para mim. Deus queria enriquecê-lo muito mais, mas ele não estava disponível para isso. Então, os sonhos de Deus não podem ser frustrados, mas se você não quiser viver os sonhos de Deus para você, ele chama outro para viver essa missão, para fazer o que precisa ser feito.
E aí ele continua. A redenção existia. A redenção nossa foi feita ali no Éden. Deus, ele não abandonou o sonho da gente poder ser dele. Mas quando Adão diz não, ele fala, então o meu próprio filho vai. Entende? Quantos sonhos, talvez, de Deus a gente está abrindo mão? Porque a gente talvez tenha a vivência de achar que eu vou ter que tirar a minha vontade. Porque a gente não entendeu que Deus só quer dar um upgrade ao nosso sonho. Deus, ele quer mais para nós. Ele quer fazer mais para nós. Deus, ele não quer que você desista dos seus sonhos. Deus, ele quer te mostrar que ele tem sonhos ainda mais elevados. Mais elevados. Eu imagino o dia que ele chamou o Pedrão, que ele viu o Pedrão. Pedrão queria que ele estivesse lá fazendo as coisas com ele. Eu imagino que Pedrão falou, pô, agora que você multiplicou aqui, talvez Deus ele foi lá e ele realizou um sonho seu, assim como o de Pedro, ele multiplicou a pesca. Mas ele falou, então, Pedro, mas não quero que você pare aí. E essa é a segunda chave. Eu não quero que você pare aí. Eu não quero só realizar o teu sonho. Eu quero te mostrar que você pode entrar para o meu sonho. Deus, ele não virou sócio de Pedro. Assim como André. Deus chamou Pedro para ser pescador de homens. Deus, ele não quer só realizar o que está no teu coração. Deus quer te chamar para dar um upgrade de tamanho que você vai transbordar e vai entrar para a história de Deus. A tua história, ela é muito curta. Você vai viver talvez 30 anos, talvez 40, talvez 50, talvez 100 anos. Mas a história de Deus, ela não acaba. A história de Deus é muito para além de você. Quando eu vejo a Gabriela tendo manias que eu tenho, né? A Gabriela, ela costa a cabeça quando ela tá com sono. Quando eu vejo aquilo, eu falo, uau, tem um pedacinho de mim aqui. Eu vejo isso acontecendo, eu acho incrível, uma história sem fim. Quando a gente pode transbordar isso na vida dos outros, a gente também começa a viver essa realidade. A vida, ela é muito maior do que só acontecer para você. Os sonhos de Deus nunca são só para você, mas para frutificar através de você. E por último, como a gente pode entender então que os sonhos de Deus, quando eles chegam, a gente não vai fazer sozinho. Ele vai fazer e ele vai colocar pessoas para celebrar. Não está pronto. Não está pronto. Existem processos. E aí muitas pessoas abandonam os sonhos de Deus porque acreditam que o processo é porque não deu certo. A gente ainda tem a ideia da mágica do Papai Noel. Tem uma coisa muito mais bonita do que ser mágico. É a dedicação de cada dia, de alguém olhando para você, de alguém cuidando de você, de alguém vendo o que você precisa, de alguém olhando para o teu coração. Deus, ele quer construir com você, ele nos chama a ser co-construtores disso. Não é mágico. Toda vez que a gente acha que é mágico, a gente não valoriza e a gente não está dentro disso, você não está implicado nisso. O que gera amor, compromisso, responsabilidade é quando você importa isso para dentro de você e você constrói isso junto. Então Deus, ele te chama para construir junto com ele. Deus, ele não quer ir lá e fazer uma mágica. Ele quer construir junto com você. O processo faz parte da promessa. O processo é parte do sonho de Deus. Deserto não é o oposto da terra da promessa. Deserto é o caminho onde a gente vai se transformando e vivendo já todas as graças e conhecendo quem é Deus e podendo viver coisas incríveis no processo. O processo, o caminho ali, onde a gente vai falar mais sobre isso, talvez vocês se lembrem do Mulheres de Fé do ano passado, onde eu falei um pouco sobre o caminho, né, de Maria e José buscando um lugar para morar. O processo faz parte.
Faz parte da promessa. Não é que Deus ele desistiu de sonhar, ou que os sonhos de Deus não estão acontecendo para você. É que talvez você, no meio do caminho, estava ali como aquele povo do deserto e disse, melhor eu voltar para o Egito. Melhor a vida de antes. Melhor como era antes do que eu ter que passar um perrengue. Talvez a gente tenha diminuído a expectativa dos nossos sonhos. Inclusive do que Deus pode fazer só porque o processo chegou. Não. O processo é para que a gente possa se capacitar para viver tudo que Deus tem para nós. Ele está nos ensinando, a gente falou sobre isso na live passada. Você precisa, né? Você precisa viver, aprender a dirigir carro para você poder ganhar e dirigir o teu carro. Não é um pré-requisito, assim, deixa eu ver se você sabe dirigir para eu te dar o carro. Não, o carro tá ali, mas se você não aprender a dirigir, talvez você só use o carro como um entulho, como um guarda-roupa. Talvez você nem saiba como usufruir isso. O processo é exatamente quando Deus nos mostra como nós podemos usufruir e abençoar através do sonho dele. José não deu errado o sonho de Deus quando ele estava lá na prisão. Outro José esse, tá? Esse não é o José da Maria. O Zezão. Esse é o Zezinho. O Josézinho, Deus não tinha deixado de sonhar que ele ia ser o governador. O sonho não deu errado quando os irmãos venderam ele. O sonho não deu errado quando ele foi para a cadeia. O sonho não deu errado. O Zezinho, ele estava aprendendo a como ele podia usufruir de um governo. De um governo. E aqui, a Noli, ela está falando, é o José que os irmãos traíram? Sim. Mas que a gente precisa saber que aqueles que nos traem não podem trair o sonho de Deus. Aqueles que nos traem não podem trair o sonho de Deus. E eles nos traem justamente porque eles não entenderam o sonho de Deus. Eles não entenderam o sonho de Deus. Que a gente possa saber e estar inteiro, imerso no sonho de Deus. E que todas as vezes que a gente ficar confuso, e que todas as vezes que o nosso coração se apertar, porque isso não quer dizer que o nosso coração não pode se apertar. O Zezão de Jesus, o Josézão de Maria e de Jesus, o coração dele também se apertou. Mas eu imagino que ele também correu para Deus e falou, me explica, Deus, então eu não entendi o sonho. Eu entendi errado. Me explica, Deus. E eu imagino que naquela noite, então, ele teve aquele sonho. As nossas emoções, talvez elas nos tomem de muitos jeitos. Talvez a gente, pelas emoções, tenha desistido de sonhos, pelas emoções a gente tenha ficado ansioso, achado que a gente não vai dar conta e dado no pé. Talvez pelas nossas emoções a gente tenha se agarrado no que a gente tem, sem ter coragem de abrir mão para viver o que Deus tem para nós. As emoções, elas acontecem, mas elas precisam ser cuidadas no nosso secreto, para que o próprio Deus possa nos explicar. Hoje eu fiz um post, né, para falar sobre como manter o equilíbrio independente das circunstâncias. Né? E ali eu falo, mantenha a sua visão. E aqui é como é que a gente pode se manter atentos, olhando para o sonho de Deus. A Ângela está falando, eu não consigo identificar o sonho de Deus. Você consegue lembrar dos teus sonhos, Ângela? Você sabe quais são os teus sonhos? Volta para os teus sonhos. Vai no seu quarto de guerra e oferece os teus sonhos. Deus colocou sonhos no teu coração. Agora começa a pensar como os teus sonhos podem também abençoar outras pessoas. Ali começa a ter os sonhos de Deus. O Zezinho do Egito, ele também não conseguia identificar, porque primeiro o sonho que ele tinha era que muitos feixes se dobravam e só ele ficava de pé. As estrelas vinham em volta dele. Ele não sabia identificar ainda o que era, mas ele sabia que tinha algo importante ali.
Então, como você pode colocar os teus sonhos ali? Mas se são sonhos de Deus, lembra, nunca é só para você. Não era para ele parar e chamar todo mundo e falar, me abanem, fiquem aqui, eu sou o maioral. Talvez isso até pode ter passado no coração do Zezinho, e ele foi treinado, então, ao longo do caminho, para que ele pudesse entender que governo não é sobre as pessoas fazerem isso, porque o pai de José fala, esse é o sonho mesmo, né? E oferece uma túnica para ele, fala, ele é o diferenciado, ele é diferente, esse cara é o diferente. O pai de José compra o sonho, mas talvez não entendeu como era o sonho de Deus. Mas Deus, ele continua ensinando, se você está disponível, e tudo depende da sua disponibilidade, ele continua te ensinando. E ele foi ensinando José que governo não era sobre ele ser servido, mas primeiro ele servir. Que governo, que ele ser importante, não era só apenas as pessoas acharem ele importante. Era sobre ele descobrir como Deus enxergava a importância de cada um. Que governo não era ele fazer o que ele tinha vontade, mas ele poder, inclusive, domar a vontade, continuar fiel para além da vontade dele. Percebe? Deus, ele vai dando discernimento ao longo do caminho para como a gente pode viver os sonhos dele. Olha para os teus sonhos. Coloca diante de Deus. Começa a perceber como os teus sonhos podem abençoar outras pessoas através dele. E Deus vai começar a dar cada degrau para fazer com que você viva o upgrade do seu sonho. José foi servido, sim. José pôde viver de ser importante, mas primeiro ele aprendeu para que ele não se perdesse no meio do caminho e o sonho dele fosse maior do que o sonho de Deus e ele perdesse tudo que Deus tinha para ele, assim como o jovem rico, ele ficou tão rico só do sonho dele que ele não pôde dar o upgrade e viver tudo que Deus tinha. Deus, ele não quer que você desista do seu sonho, ele quer dar um upgrade até que você seja tão livre, tão feliz, tão alegre, que tudo possa ser ainda mais para cada um de nós. Que a gente possa viver os sonhos de Deus na nossa vida. Não desiste, não varre embaixo do tapete, mas que você possa começar a olhar para o teu sonho e abençoar as pessoas através dele. Que você possa começar a pedir para que Deus possa, ao longo do caminho, assim como, qual foi a primeira coisa que Maria fez? Denise está lembrando aqui, ela foi correndo a servir Isabel, e a hora que ela chegou lá, tinha uma festa para ela. Isabel celebrou, porque as pessoas que vivem os sonhos de Deus celebram o impossível, ao invés de rivalizar com ele. Que a gente possa se alegrar com isso no nosso coração. Eu quero te convidar a você pedir agora, nesse momento, para que Deus reative os sonhos dele no teu coração. Que os sonhos dele sejam maiores do que as nossas vontades. Que os sonhos dele carregam um propósito e que eles nos dão, de fato, a nossa maior alegria, o nosso maior sentido da vida. Que a gente não desista do processo, mas que Deus nos sustente e que a gente possa enxergar cada parte do processo como um preparativo, não para ver se a gente vai poder viver o que Deus já tem para nós, mas para que a gente de fato possa usufruir de tudo que Ele tem para nós. Que você possa reativar todos os sonhos de Deus. Ele tem planos, Ele tem sonhos, e Ele nos convida a viver isso. Reativa no teu coração, reativa no seu coração. Que aquilo que você acha que acabou, não acabou. Não acabou, Deus tem mais para cada um de nós, para cada um de nós. Obrigada por isso, Deus. Obrigada por essa noite. Obrigada porque você tem colocado pessoas aqui. E eu quero terminar explicando de como vai funcionar o nosso amigo secreto, porque ele tem a ver com isso. Pessoas que sonham sonhos de Deus, elas celebram com a gente. Elas estão em oração com a gente, para que Deus confirme no coração de cada um. Maria, eu imagino quando José voltou, o quanto que aquilo confirmou no coração de Maria. Porque imagina o quanto que Maria também deve ter ficado com o coração apertado. Ué, era uma família, não é mais, como é que vai ser? E eu acho que ela ficava repetindo na cabeça dela, né? Mas é Deus que vai fazer, Ele tá junto comigo, Ele tá junto comigo, eu não tô sozinha, Ele tá junto comigo.
Talvez a gente tenha que repetir isso para nós. Ele está junto comigo, ele está junto comigo, ele está junto comigo. Eu não estou entendendo, mas ele está junto comigo. Ela não foi correndo atrás do José para explicar. Viu, José, você não entendeu. Viu, José, você não está vivendo o sonho de Deus. Não, não, não. Eu acho que ela voltou para o secreto dela e falou, Deus, você está junto comigo. Eu não estou entendendo, mas é a sua vontade. Eu não estou entendendo, mas você vai fazer. Se você não está entendendo, é porque tem a ver com o sonho de Deus. Que a gente possa se alegrar com isso. E a gente, então, vai ter o nosso amigo secreto, né? Onde a gente também vai pedir para que Deus fale, né? A gente vai ter comunhão, para que Deus possa estar ali, falando igual. A gente precisa estar conectado para que Deus possa trazer confirmação, para que a gente possa ser umas pelas outras. A gente falou na última live da gente poder fazer um escudo, assim como os 300, né? Um escudo de oração e de fé, para que uma possa estar intercedendo pela outra. E um escudo não é um escudo que pega todas, porque esse é o próprio Espírito Santo, mas um escudo está encaixado no outro, por isso uma vai ser responsável pela outra em fé. Em fé, a gente vai se posicionar em fé. Então, aquele que você tirar no amigo secreto, aquela pessoa que você tirar no seu amigo secreto, é a pessoa que você vai estar em oração durante o ano de 2022. Você vai ser a madrinha de fé dela, onde você vai se colocar em oração. Ela vai te contar as preocupações, as intenções, as vivências, e você vai se colocar em oração por essa pessoa. Então, a gente vai estar em oração para que o próprio Espírito Santo possa escolher e fazer isso da melhor maneira. Eu coloquei aqui no link do Instagram, na bio, você vai lá, né, na página do Mulheres de Fé, você vai clicar lá para você entrar no Amigo Secreto. Eu vou deixar esse link só hoje, depois vocês vão receber nos grupos, quando vocês não se cadastrem 2 vezes, se cadastre uma vez só, tá bom? Depois você vai, assim que você for confirmado, você vai receber falando, ó, você tá dentro do grupo, tá bom? Você vai entrar ali, o sorteio vai acontecer na quinta que vem. Então você tem uma semana aí para você se inscrever, mas não deixa para depois, já faz assim que você puder, porque a gente vai confirmar isso. Ah, a Fernanda tirou. Por quê? Porque às vezes alguém entrou na página, não está entendendo e entra no link sem querer e se cadastra, achando que é outra coisa. Então, não. Se você não se cadastrar hoje, você vai, não fica tranquilo que você vai receber isso nos seus grupos das cidades. Fernanda, eu não participo de nenhum grupo de cidade. Entra, escreve no direct do Instagram pedindo, tá bom? Então, é para todo mundo que quiser, você vai participar do Amigo Secreto. Então, o amigo secreto ele vai funcionar de 2 jeitos. Você já vai começar surpreendendo em amor a sua amiga secreta. Você vai começar a surpreender, as embaixadoras vão avisar nos grupos também. Sim, elas vão explicar, tirar todas as dúvidas de vocês lá. Mas eu estou explicando aqui de primeira mão, as embaixadoras até fiquem atentas aí para vocês também poderem dizer, mas depois eu mando no grupo também das embaixadoras. Vocês vão... essa amiga secreta que você tem, você vai mandar um presente para ela. Que não tem problema qual vai ser o presente, tá? Pode ser algo que você fez, pode ser algo que você comprou, pode ser um iFood que você vai mandar para ela. Então, você vai mandar esse presente para essa pessoa com uma cartinha, né? Já. Porque ela precisa saber que você, sendo a responsável em fé, você vai estar doando. E lembra, é dando que se recebe. Você vai fazer o melhor que você puder para essa pessoa, para que ela se sinta amada, para que ela sinta que a própria presença de Deus, você vai ser a madrinha de fé, você vai ser a representante ali, né, em fé, para que você possa trazer todo o amor de Deus para essa pessoa, para que você possa estar conectando essa pessoa, né, sempre com Deus. Você vai chamar elas para as lives, você vai estar ali. Então, essa é uma coisa, e você vai começar surpreendendo ela em amor, que ela se sinta muito, muito amada por isso. Quando você se cadastrar, então, né, ali, a primeira coisa que você vai fazer é, assim que tiver o sorteio, você tem, desse dia até o Natal, para você mandar um presente para ela e contar quem você é. Ela precisa te conhecer, você vai revelar isso para ela, como você já vai estar em oração desde hoje, né? Assim que você se cadastra, você vai estar em oração por essa pessoa que Deus vai mandar para você, e você vai estar em oração pela vida dela, por tudo que ela tem. E é a graça de Deus que vai acontecer. Eu fiquei pensando, será que a gente pode fazer assim, quem tirar, então essa pessoa, eu vou ficar em oração por essa pessoa. Não, aí Deus falou para mim, não é a graça, você vai fazer mais, você vai surpreender, você vai entregar para essa pessoa o melhor que você tiver, tá bom? Ah, Fernanda, então eu preciso de algo caro? Não, a gente está falando de amor.
tá bom? O Espírito Santo vai te lembrar e você vai fazer com todo amor, como foi o ano passado. Mas ao invés de você mandar para qualquer uma e um monte, você vai mandar o que você quiser para essa pessoa que vai tirar. Vão estar todas as mulheres do Mulheres de Fé, todo mundo que se cadastrar. Pode ser que... E, Fernanda, se eu tirar alguém da Europa, né? Pode ser que isso aconteça. A embaixadora vai te ajudar também, como é que você vai fazer para chegar lá, algo para ela. Tá bom? Você vai ter ajuda se for algo muito impossível. Lembra que toda vez que Deus tem um impossível, ele te manda alguém para te ajudar, para te confirmar, para celebrar isso. Fique em paz. E aí o importante também é o pós isso, né? O quanto você vai estar em oração por essa pessoa durante todo o ano e conectada com uma mulher de fé. Então vai ter alguém por você, você pelo outro, e ninguém solta a mão de ninguém. Quando você se cadastrar, eu peço para que você escreva o seu nome e a sua cidade, tá bom? Então você vai escrever, por exemplo, Kátia Niterói. Por quê? Porque caso a gente tenha dificuldade, porque depois lá dentro do grupo do amigo secreto, você vai conversar com o seu amigo secreto. E quando sortear, logo que sortear, quinta que vem, depois que sortear, você vai receber e você vai poder mandar mensagem para o seu amigo secreto. E aí ele vai te dar o WhatsApp, o endereço dele, você vai se apresentar para ele, entendeu? Então, vai ser revelado para você, que você vai saber quem é o seu amigo secreto na quinta que vem. E aí você vai precisar saber, você vai perguntar onde ele mora, tudo isso, pegar o endereço, o WhatsApp dessa pessoa, tá? E aí você tem até o Natal para mandar esse presente para ela. Então a revelação ela vai ser para você saber quem é, e aí você vai construir isso com essa pessoa. Você já vai contar, você já vai escrever para ela, e aí você vai poder tem até o Natal para você mandar esse presente para ela, para você surpreender em amor, e depois a gente vai continuar. Isso é só um início, porque a gente falou muito sobre o quanto uns somos pelos outros, e é isso que a gente vai construir juntos. Então você vai entrar no amigo secreto, se cadastre e coloca a sua cidade, porque caso alguém não tenha dificuldade com a rede social, né, com a tecnologia do amigo secreto, não consiga mandar mensagem, receba o nome, pelo menos eu sei que é a Kátia de Niterói, aí eu peço para uma embaixadora de Niterói me ajudar a achar a Kátia. Tá bom? Então as pessoas escrevam sempre o nome para caso depois alguém tiver dificuldade para falar ali, porque dentro do próprio grupo, né, do amigo secreto que você vai entrar ali, é tudo online, ele que vai fazer o sorteio, tudo isso, é uma plataforma. Ele vai te ajudar, ele vai deixar você falar com o seu amigo secreto, então você vai conseguir ter acesso a ele, tá bom? Então, se você tiver dificuldade, então não esqueçam, nome e cidade, quando você for se cadastrar. Coloca o nome e a sua cidade, para que isso possa facilitar. E já se inscreva para que a gente possa fazer um amigo secreto muito feliz, para que a gente possa se surpreender em amor, e já começa a estar em oração, não por quem vai te tirar, não. Começa a estar em oração. Talvez você está pensando, tomara que fulano que me tire, né? Porque ele é dono de uma chocolateria, eu vou ganhar muito chocolate. Não, que a gente não peça para nós, que a gente comece a abençoar outras pessoas, porque é assim que são os sonhos de Deus. Deus é sempre através de nós que a gente possa também começar a abençoar as pessoas que Deus vai colocar na nossa vida, e que dali surjam grandes amizades e que a gente possa crescer juntas. Imagina no encontrão do Mulheres de Fé, você encontrar essa pessoa pessoalmente, que legal que vai ser a gente poder trocar vidas. Deus tem propósito para quem Ele coloca nas nossas vidas. Estou aí estouradona no tempo, né? Mas eu queria explicar sobre o amigo secreto, e que a gente possa também viver as surpresas e os sonhos de Deus através da vida das pessoas. Esse também é um sonho de Deus para nós, senão Ele não nos chamaria de mulheres de fé e não nos colocaria aqui para estarmos posicionadas umas pelas outras. Então, que a gente possa viver isso juntas, tá bom? Se inscreve aí, vou tirar esse link, então quem não conseguiu, tem pessoas que vão assistir pelo YouTube, tem muita gente que assiste depois, então esse link vai ficar até amanhã, quinta-feira, 2 de dezembro, depois você vai receber esse link apenas nos seus grupos, tá? Se você não se cadastre 2 vezes, por favor. Fernanda, mas eu não recebi a confirmação do que eu fui. Você tem até quarta que vem
para receber a confirmação no seu e-mail, porque você vai ter que cadastrar no seu e-mail. Você vai ter que, então você tem até a quarta que vem para receber essa confirmação. Então espera, não se cadastra de novo, senão a gente vai receber multiplicado, tá bom? Então a gente teve muito isso da última vez, o nosso amigo da nossa troca de presentes. Muita gente se cadastrou várias vezes. Se cadastre uma vez só. Tá bom? A gente vai ter aqui, a gente vai esperar todo mundo se cadastrar para depois confirmar a sua entrada no grupo, porque aí a gente também vai ver se teve gente que se cadastrou 2 vezes, tá bom? Então, façam isso. Todo mundo, que a gente possa sair, então, com 2 propósitos daqui. O primeiro é a gente reativar sonhos e começar a abençoar as pessoas através dos nossos sonhos, e que a gente possa estar em oração umas pelas outras e já pela pessoa que vai ser colocada ali como sua amiga secreta, que você já possa se posicionar, como diz a minha amiga Ilana, na brecha por ela, né? Que você se posicione para que a gente possa estar juntos. Onde está o link? O link está aqui na página, no perfil do Somos Mulheres de Fé, tá ali, clica no link e você já pode se cadastrar, tá bom? Se você não conseguir achar ali, você vai receber no grupo também, é o mesmo link, tá? Quem tiver aqui na live já se cadastra para a gente já ter uma leva aí de gente entrando e a gente começar a fazer a coisa acontecer. Um beijo grande para vocês. A nossa intenção de oração umas pelas outras. Aqui a Érica pediu oração, que a gente também possa estar em oração por ela e que a gente esteja juntas, né, nesse propósito de tudo aquilo que Deus está fazendo. Escreve no direct, Érica, tá bom? Se você não está em nenhum grupo, escreve no direct que já vão te colocar em algum grupo. Um beijo grande. Até quarta que vem, que a gente vai fazer aí as 4 quarta-feiras de Natal, aprendizados para que a gente possa fluir em tudo aquilo que Deus tem para nós. Um beijo grande.